2h15. Finalmente o terceiro bloco do programa, né? Vai respeitar os 15 minutos de lei, né? Hoje o programa, hoje está todo sindical aqui hoje, né? Hoje, aqui ao meu lado agora, tem a presença do meu colega de trabalho aqui da casa, o Adailson Oliveira, na condição de vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, né? Vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre. Adailson, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Eu estou me sentindo à vontade de estar em casa, né? Na verdade é um bate-papo, né? Não é nem uma entrevista, um bate-papo. Eu vou aproveitar esse espírito de bate-papo e pedir para que você nos explique, porque aí o assunto tem realmente interesse público, né? Você na condição de vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre, o Congresso reavalia uma velha discussão a respeito da obrigatoriedade do diploma. Como é que está esse cenário? Explica para a gente. Nós temos aí a PEC, boa tarde, né, a todos primeiro. Nós temos a PEC aí 206, que é uma PEC que já tramitou no Senado, ela já foi aprovada, e ela traz a obrigatoriedade do diploma para que a pessoa possa exercer a profissão de jornalista, que ela possa ter o registro. Já foi aprovada no Senado e agora a gente precisa aprovar na Câmara dos Deputados. E aí a FENAGE começou uma campanha nacional para que a gente possa entrar em contato com esses parlamentares. FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas. Para que os sindicatos entrem em contato com os deputados federais para saber a posição deles e quem vota positivo. Porque se você conseguir juntar todos os deputados, você pode ter uma noção de quantos votos você pode ter lá na frente. E, inclusive, tem um grande encontro agora de 18 de abril, onde a FENAGE está chamando os sindicatos para Brasília para pressionar os deputados, porque é uma promessa do líder do governo, né, do Lula, para que ele possa tramitar o mais rápido possível essa PEC. Conseguindo isso, a gente muda completamente o perfil hoje de quem pega o registro. Agora, essa discussão, ela não é uma discussão antiga? Isso já não tinha sido superado? Esse debate já não tinha sido definido? Já não? Não, há uma decisão do Supremo de 2009, onde ele retirou a exigência do diploma. E desde aí a FENAGE e outras entidades começaram uma discussão para que voltasse essa exigência. Porque aí o mercado ficou muito aberto. Hoje, então, qualquer pessoa pode ser jornalista. Basta você entrar no site do Ministério do Trabalho, pedir um registro, você não precisa passar por nada. Aí ele vai te mandar um númerozinho e você vai virar jornalista. Então, assim, tirou um pouco do crédito dos profissionais da área. E o mercado inchou com sites, nada impede que com o diploma voltando, a pessoa tenha o site, tenha blog, né, tenha podcast, que é a moda de hoje. Mas a gente quer que só entre no mercado com registro quem seja jornalista. Aí entrou essa discussão, entrou essa PEC no Senado, foi votado, foi para uma gaveta grande e sumiu. Aí agora, com o presidente Bolsonaro, nem pensar em mexer com isso, não tinha condições. Por quê? Porque o próprio governo já barrava essa coisa de que o profissional, o próprio governo Bolsonaro tinha uma visão deturpada, uma visão malvada contra os jornalistas. Era um desrespeito total. Então por que ele ia querer que jornalista se preparasse para entrar no mercado? Não interessava para o bom. E aí, nesse intervalo das campanhas, a FENAGE entrou em contato com todos os candidatos, com exceção do Bolsonaro, para saber que posição. O governo Lula, o Lula candidato, então disse, se eu for eleito, vou ajudar vocês a gente aprovar essa PEC. E aí todo mundo está pegando carona agora, que essa é a grande chance. Adailson, queria que você explicasse para o nosso telespectador qual é o grande benefício que o cidadão, enquanto leitor, enquanto ouvinte, enquanto telespectador, qual é o grande benefício que essa PEC traz? Essa exigência do diploma, em que isso melhora a qualidade da informação? Pergunto isso porque eu fico imaginando o seguinte, tem uma lenda, né? Uma lenda do seu Adolfo Bloch, o antigo dono dessa casa aqui, que era da Manchete, que uma vez um editor de imagens, apresentou uma matéria, estava mal editada, e aí ele foi reclamar. E aí, quando ele falou com o editor, funcionário dele, aí ele falou, mas também, doutor Adolfo, esses equipamentos aqui estão muito velhos. Aí ele foi e disse assim, então eu vou te dar essa caneta de ouro aqui e você me escreve um romance. É uma fala, né? Porque, por exemplo, Guimarães Rosa, que era um dos maiores escritores do Brasil, da literatura brasileira, era médico.
Então, eu estou te perguntando isso por quê? Porque eu queria saber até que ponto o diploma de jornalista forma em mim um bom comunicador. Eu vou começar um pouco lá atrás. No final da década de 60 havia muita discussão, e início da década de 70, sobre essa questão do profissional jornalista, que ele não era um cara preparado para atuar em determinados assuntos. Sociologia, economia, porque ele não tinha um preparo técnico para isso. Então ele chegou à academia, chegaram os cursos de jornalismo, e aí você preparava aquele profissional para esse mercado. E aí criou-se uma certa... aumentou a credibilidade daquele profissional, foi uma conquista na época da categoria. E aí você também limitava no mercado os profissionais para aquela área. Então, quando você imagina que Globo, Bandeirantes, Estadão ingressaram uma ação para retirar o diploma, por quê? Porque ela, na verdade, queria contratar profissionais que não eram jornalistas para fazer freelancer. Por exemplo, vou falar de economia, por que eu vou ter um profissional jornalista, que eu tenho que pagar um salário fechado para ele? Não, eu contrato um cara para pagar, por exemplo, por texto. E aí foi isso a grande pretensão. E aí você começou a fazer no mercado, tirar os profissionais, e olha o que aconteceu. Hoje nós temos blogs, nós temos sites, nós temos várias coisas dentro, até mesmo um grupo de WhatsApp, as pessoas se intitulando jornalistas. E aí você fica naquela coisa, mas você tem muita fake news, você tem muita informação errada. Se você for para a maioria dos sites, se você vê as notícias que tem lá, geralmente tem assim. Vem a informação e depois vem uma explicação. Ah, desculpa, houve um erro e tal. Porque nós perdemos na apuração da notícia. Esse profissional hoje, como ele não passou pela academia, não é que a academia prepare ele para ser um profissional, mas cria nele um senso de responsabilidade maior. Cria nele um senso de informação maior. E esse profissional vai mais preparado. O cara que passa na academia, o profissional, ele respeita a notícia. Tem métodos de apuração, exatamente. Não é? E outra coisa, não pega a notícia e rebola. Eu vi um caso que eu achei grotesco. Houve um estupro de uma médica, aí o repórter entra falando desse estupro. Aí só que ele entrou rebolando, cantando e tal. Quando volta para o apresentador sequer tocou no assunto de que a polícia ainda não tinha chegado ao cara que estuprou. E ficou rebolando, dançando, lembrando a coisa do repórter. Quem está vendo aquela notícia prestou atenção em quê? Será que ele respeitou a informação? Será que ele respeitou o público? E a fonte dele? A vítima. Entendeu? Então, eu sempre digo que quem vai para a academia respeita mais a notícia, respeita mais a própria profissão. Quem entra por entrar, vai entrar para negociar, para ganhar dinheiro, para fazer esquemas. Então, assim, é por isso que eu acho que a academia é importante. Ela seleciona um pouco e ela dá um grau de responsabilidade maior. Eu acho que é isso que a gente... Até porque, você sabe, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. As pessoas dão um cheque em branco para um jornalista, numa informação, e você vai brincar com aquilo? Então, sem dúvida, esse debate, então, na tua concepção, o diploma, ele cria no profissional um senso de responsabilidade maior. Né? Ensina métodos, cria uma metodologia de apuração, de informação, para que a coisa chegue com mais, melhor apurada. Você sabe que para você aparecer no vídeo, fazendo uma matéria, necessariamente você nem precisa passar para a universidade. Você pode ser um cara que saiba apurar e saiba ficar bem no vídeo, não é verdade? Mas aí até você se preparar para ter um conhecimento para fazer aquele texto, para chegar diante de um fato e você interpretar o que aquilo é essencial para a comunidade, o que não é. Sabe? Você passando por uma academia, você começa a analisar, você começa a ver pela aula social do que é importante para a comunidade, o que é. E muitas vezes, quando você não passa, você está ali para ganhar dinheiro, para montar um blog, uma coisa. As redações já não fazem essa triagem, esse filtro já não existe? Por exemplo, aqui as grandes redações, você citou o Estadão, Globo, etc. Essas só já não contratam quem é jornalista, não? Eles contratam, mas antes, não sei se você lembra, quando isso foi criado, existia ainda o jornal impresso. E aí você tinha aquelas várias páginas de economia, tudo, e você não via ali jornalistas. A maioria eram profissionais, colaboradores que faziam. Mas contrata bem menos, com menos. Se eu tenho alguém para colaborar, eu vou contratar menos, né? E hoje há sim, você falou, há sim uma preocupação dos veículos em levar profissionais formados. Eu tive em Minas aí por um ano, trabalhei lá,
E quando a gente ia nas redações para a área de emprego, dizia assim, você é formado? Você fala inglês? Eram as duas coisas que eles exigiam. Então, e os concursos públicos, ainda bem, que exigem a formação de nível superior. Entendeu? Então, isso é. Eu só consigo ver um cenário diferente aqui no Acre, sabe? Assim, De que forma? a gente tem muita gente que entrou no mercado sem ter um nível, montou seu próprio site e está aí. E a gente vai para os eventos aí, é muito jornalista que jamais escreveu, que jamais passou em nada, e o cara hoje é jornalista. Adailson, já fizeram as contas? Já fizeram as contas? Eu vou falar aqui um número assim que não é fruto de apuração. Mas quem me disse, eu confio na fonte. Mais de 100 sites o Acre tem. Mais de 100 sites. Mais de 100 sites. É muita notícia, não é para pouco fato. Exatamente. E as pessoas conhecem esses sites? Não, mas eles estão aí. É um balcão de negócios, virou um balcão de negócios, é isso, né? Olha, a gente tem uma conta rápida aí que pelo menos 60 desses sites aí recebem recursos públicos. Recebem recursos públicos. Imagine. E eles ajudam em quê? E eles ajudam em quê, né? Essa é uma pergunta. Adailson, você falou a respeito de concurso público. Eu queria saber como é que está a relação entre o poder público, governo e prefeituras e instituições, a LEACRE, Tribunal de Contas, com a classe jornalística. Hoje nós tivemos um encontro, dois deputados, o Afonso e o Eduardo, fizeram um encontro em alusão ao Dia do Jornalista, que foi o dia 7 passado. E aí, quando eu falei sobre a PEC, né, pedi ajuda a eles, e também falei que a melhor forma de homenagear os jornalistas seria eles agora, por exemplo, entrar em contato com as prefeituras, com o próprio governo do estado e dizer assim, olha, vai ter concurso público, não estão prometendo ainda esse ano concurso público? Por que não coloca lá vagas para jornalistas profissionais? Por que não se exige que os deputados, vereadores, contratem jornalistas profissionais para fazer as suas assessorias? Eles não contratam, colocam qualquer pessoa que ajudou na campanha, mas jornalista mesmo, são poucos os contratos. A gente conta no dedo qual é o deputado, qual é o vereador aqui em Rio Branco que contrata jornalista. Então, foram duas cobranças. E a gente tem que começar a trabalhar com o governo, e principalmente a prefeitura que vai lançar um concurso no final do ano, para que lance concurso para nível superior, para quem tem registro, para quem trabalha efetivamente. Aí seria interessante. Aí é uma verdadeira homenagem ao jornalista. O próprio governo do estado deve muito à categoria dos profissionais. Você conhece, você trabalhou lá dentro. Exatamente. A própria Secretaria de Comunicação, por exemplo, tem pessoas ali extremamente dedicadas. Assim, mas as pessoas vão envelhecendo e esses quadros precisam ser renovados. São renovados, mas eles não são contratados como jornalistas. São gestores públicos que passaram na Secretaria de Planejamento, enfim, e são remanejados lá para a Secretaria de Comunicação. Mas, assim, jornalista, no cargo de jornalista, faz tempo que não se tem isso por aqui. E tem uma TV aqui, local, que tem ligação com Manaus, que ela não está contratando jornalista, ela bota comunicador. Aí nós temos um piso de R$ 2.800 e ela paga R$ 1.800. Porque é justamente tratar de uma outra forma. R$ 1.800 para o cara filmar e ser motorista. Então, assim, o sindicato está querendo ingressar com ação na justiça para que ele pague o piso local e trate jornalista como jornalista. Como jornalista, né? Exatamente. Então, o Adailson, nosso tempo acabou. Só repassando, dia 18 de abril, é isso? Dia 18 de abril, em Brasília. Em Brasília. O Acre vai estar representado, Adailson? O nosso sindicato, infelizmente, não tem recursos ainda para bancar essa viagem. Talvez numa próxima a gente vá. Porque agora a FENAGE também criou uma caixinha, onde, um fundo onde os outros sindicatos vão poder ajudar quem não tem esse dinheiro. E a gente tem um pouco de grana aí na nossa caixa, então vamos segurar um pouco, vamos ficar com o dinheiro que a gente pode precisar para alguma coisa, e numa próxima, quem sabe, a gente vá. Né? Puxa, que bom. Era bom que a Câmara de Vereadores de Rio Branco tivesse essa percepção também, essa maturidade, né, Adailson? Vocês certamente vão acompanhar os debates via internet, não é? Sim. Os grandes sindicatos vão para São Paulo, nós já temos os grupos, então eles estão sempre informando de como... Inclusive tem gente que já está em Brasília, então eles já estão mandando informações e a gente vai acompanhando e vai repassando para a categoria. Porque a nossa ideia agora é juntar o AUFAC, o curso de jornalismo do AUFAC, nessa luta, e todos os jornalistas. Porque a gente se unindo aqui, pelo menos a gente já mostra que tem uma cara em favor da PEC. Que bom. A PEC 206. PEC 206. Isso. Vamos ficar vigilantes. Obrigado, parabéns pelo trabalho, vamos teimando por aqui. E assim nós encerramos a edição de hoje, a edição da semana, não é? Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Bom final de semana e até segunda-feira.